Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora de 244 é o último dessa noite. O tema ainda é possessos, capítulo 15, a Gênese. Então a questão agora é de número 33. Aqui na questão de número 33, Kardec ele vai tecer, ou melhor, ele tece comentários a respeito das passagens de Mateus e também de Marcos, né? De Marcos e Mateus, de uma forma assim totalmente diferente das que nós compreendemos. À luz da doutrina dos espíritos. Então vejamos bem. Na questão de número 33, Kardec diz assim: com as curas de Jesus, né? Aquelas curas que ele realizava. As libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Alguns há entre os fatos dessa natureza, como os acima narrados no número 30, em que a possessão não é evidente. Não é evidente, não é real. Provavelmente, naquela época, como ainda hoje acontece, atribuía-se à influência dos demônios todas as enfermidades cuja causa se não conhecia. Então, olha para você ver a sabedoria de Kardec. Porque naquela época, desconhecia-se a causa de milhões de enfermidades. E pelo fato do desconhecimento, se atribuíam a causa aos demônios. Por isso que a doutrina dos espíritos, ela muito bem nos esclarece que não devemos, de antemão, atribuir tudo aos espíritos. Por exemplo, você acorda com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que você não está aguentando. Ai, meu Deus do céu. Você precisa segurar até na parede para não cair. Aí você entra em contato com alguma pessoa que aplica passe, a pessoa vai te aplica um passe, é obra de um obsessor. É obra de um espírito que está te perturbando. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Nós não podemos crer dessa forma, não. É preciso entender que o organismo, ele, em comunhão com o perispírito e o espírito, ele se encontra. E outra coisa, e os alimentos que você no dia anterior fez uso? Ah, mas eu tenho costume de tomar sopa de pedra e não faz mal. Mas pode ter certeza de que um dia, de tanto tomar sopa de pedra, o teu organismo vai perder a imunidade. Nossa, eu tô até errando aqui. Vai perder, vai deixar de ser imune, né? E ao tomar aquela sopa de pedra vai fazer mal. Perdeu, o seu organismo perdeu
aquele processo imune. Então, tanto espiritual quanto físico. Então, é preciso entender que tem dias que o organismo não aceita um café, não aceita um leite, não aceita um chocolate, não aceita nada. Só que a pessoa não sabe, isso é muito sutil. Como na época não se conhecia, na época de Jesus, a medicina na época não conhecia a letargia, a catalepsia, né? A morte aparente. Por isso, naquela época, sepultava muitas pessoas catalépticas, letárgicas, e pelo fato de Jesus saber que a pessoa não havia morrido, e sim encontrava-se naquela crise cataléptica ou letárgica, Jesus trazia daquele sono letárgico, trazia daquela catalepsia. E as pessoas, por falta de compreensão, por falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas, criam que aquele processo era um milagre, a ressurreição. Ressurreição da carne. Você entendeu? Aí muitas pessoas podem dizer assim, mas Jesus ressuscitou seres que já se encontravam em decomposição. Qual a novidade nisso? Se tratando do orgânico, qual a novidade nisso? Pois muitas pessoas em vida, ativa, porque ali elas estão ativa. Pois muitas pessoas na ativa, elas encontram-se em decomposição. Quantos casos já narramos aqui de pessoas que se desintegram e deterioram? Úlceras, varicoses, tumores, pólipos, cistos, cânceres, de tudo quanto é espécie, e a pessoa vai se deteriorando em vida. Então, essa decomposição no processo letárgico e cataléptico, isso não é novidade. Isso é um processo natural orgânico. Agora é preciso entender que ali não havia morte. Ali nunca ocorreu ressurreição. Ressurreição nunca existiu, a não ser a ressurreição do espírito ignorante que, mediante o conhecimento trazido por nosso Senhor Jesus Cristo, ele ali, recebendo todo aquele conhecimento, deixou ele para trás aquele estado cataléptico e epiléptico, né? Não, cataléptico e letárgico e cataléptico, espiritual de ignorância, e passou a viver na claridade da luz da justiça divina. Então, olha só para você ver. Atribuía-se à influência dos demônios todas as enfermidades cuja causa se não conhecia, principalmente a mudez. Olha só para você ver. A epilepsia e a catalepsia,
Outros há, todavia, em que nada tem de duvidosa a ação dos maus espíritos. Casos esses que guardam com os de que somos testemunhas tão frisamente analogia, que neles se reconhece todos os sintomas de tal gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta. Qual a novidade? Em tal caso, ressalta de um fato material. São as múltiplas curas radicais obtidas, em alguns centros espíritas, pela só evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem magnetização, nem medicamentos, e muitas vezes na ausência do paciente e a grande distância deste. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamados então demônios, que lhe bastavam ordenar se retirassem para que não pudessem resistir a essa injunção. Capítulo 14, número 46. Você encontra essa narrativa de Allan Kardec. Então, qual a novidade? Não há novidade nenhuma nas narrativas de São Marcos e São Mateus com relação à luz da doutrina dos espíritos, a moral do Cristo, a moral do médium, os trabalhos magnéticos que são realizados, os trabalhos de desobsessão, os trabalhos de curas, né? Os trabalhos, por exemplo, pelo fato dos chamados, então, demônios, que bastava ordenar se retirasse para que não pudesse existir essa injunção. Então, nunca existiu demônios. Na época, o termo era esse. Mas Kardec veio justamente separar o joio do trigo. Kardec veio mostrar que nunca existiu demônios, nunca existiu Beelzebub, Satanás. Isso é tudo mitologia, isso é tudo criação dos seres, das doutrinas, como se diz, dos sistemas, das teologias aqui na Terra. Na questão de número 34, Kardec diz assim: o fato de serem alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável. Isso aqui Kardec está dizendo que é o menos provável. O fato de serem alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numerosos rebanhos de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade ofereceria para a alimentação. Olha como Kardec é sábio. Kardec está dizendo que naquele país o porco era horrorizado e que não existia rebanhos de porcos, conforme descreve alguns evangelistas. Um espírito, porque mal, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal. Depois de desencarnar, como fazia antes,
E é contra todas as leis da natureza que ele seja possível fazer morada no corpo de um animal. Tá vendo só? Kardec está explicando aqui que também é inadmissível, porque se o espírito de um animal ele adentra o corpo de um porco, isso significa retrógrada. E a doutrina dos espíritos nos esclarece a impossibilidade do fator retrógrada. Tanto na condição de um espírito entrar no corpo de um animal, quanto de um espírito humano nascer no corpo de um animal. Então pense bem, sabe o teu cachorrinho? Sei. Não é o espírito do teu vô que está reencarnado aí nesse cachorro. Eu estou dizendo dessa forma para você entender. Porque muitas pessoas, principalmente na Índia, acreditam que os parentes nascem em corpo de macaco, nascem através das vacas, nascem através dos ratos. Deus que me livre. Entendeu? Agora, se eles me disserem que alguns parentes nascem em corpos de najas, não duvido não. Najas pode, viu? Que as levanta-se para cima, o rabo assim fica... Pode. Não pode retrógrada nascer. Seres humanos não nascem em corpos de animais. Vaca, porco, cachorro, gato, cavalo. Mas pode nascer sim. Alguns parentes nascem nos corpos de naja. Ah, nasce. É brincadeira também, gente. Não nasce, não. Eu que sou um palhaço de natureza mesmo. Não nasce. Então, Kardec está dizendo aqui que isso é contra a natureza. Como que os espíritos dos humanos se apossam do organismo do porco e se lança ao despenhadeiro. Será que isso não é código, não, gente? Sei não, hein? Então, olha só para você ver. E é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. No fato, pois, a que nos referimos, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações, tão comuns nos tempos de ignorância e de superstição. Ou então, será uma alegoria destinada a caracterização os pendores imundos de certos espíritos? Então, tudo não passa-se também assim de mitologia, né? Você já ouviu aquelas histórias do Saci Pererê? Da mula sem cabeça? Minha mãe mesmo, né? A gente, quando criança, minha mãe, para fazer a gente dormir mais cedo, não sei por qual motivo também, nem quer saber. 6 horas da tarde, as galinhas iam dormir, minha mãe põe a gente para dormir, a gente não queria dormir. Minha mãe começava a contar a história do Saci Pererê e da mula sem cabeça. E eu ficava pensando assim, mas por que a minha mãe põe a gente para dormir nessa hora?
O sol ainda não escondeu. Mas deixa pra lá, né? Então, parece que ao tempo de Jesus era em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos, donde a oportunidade de que ele teve de curar a muitos, sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Isso é verdade. Isso é verdade. Kardec está dizendo aqui, é verdade. Parece que ao tempo de Jesus era em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos, donde a oportunidade de que ele teve de curar os muitos, sem dúvida. Os espíritos maus haviam invadido aqueles países e causado uma epidemia de possesso. Capítulo 14, 49. Isso é verdade, você sabe por quê? Porque nós temos conhecimento que a aura de Jesus era tão imensa que milhões de espíritos que se encontravam em vales umbralinos, os mentores espirituais, sabendo que nosso Senhor Jesus Cristo nasceria, olha que coisa mais importante, e que só os eflúvios de Jesus capaz seria de remover aquelas energias negativas do próprio eu, aqueles milhões de espíritos do bem fizeram com que bilhões de espíritos sofredores nascessem, justamente para que usufruíssem das energias de nosso Senhor Jesus Cristo. Não necessitando que Jesus os tocassem, mas só pelo fato de Jesus encontrar-se naquelas regiões. Aqueles espíritos ali por perto, naqueles corpos físicos todos deformados. Da mesma forma que uma pessoa sedenta e que você oferece água a ela e que ela mata aquela sede. Pois nós sabemos, isso poucas pessoas sabem, que muitos espíritos amigos e muitos espíritos inimigos do espiritismo, olha só, isso é de primeira mão também, nasceram próximos a Francisco Cândido Xavier. Porque os benefícios divinos através dos benfeitores a Chico Xavier constante auxiliariam automaticamente aqueles espíritos trapaceiros, charlatões, mistificadores, aqueles seres antagonistas contra eles ao cristianismo redivivo. Milhares de espíritos antagonistas nasceram próximo ao Chico. Milhares de espíritos sofredores nasceram próximos ao Chico. Tanto na cidade
de Pedro Leopoldo quanto na cidade de Uberaba. Isso poucos sabem. Porque as pessoas quase sempre não se interessam pelo umbigo do outro. Eles se preocupam com o umbigo deles. Não é? É nesse sentido que eu quero dizer. Então eles nasceram próximo a Chico Xavier para serem beneficiados pelas energias que o Chico possuía e pela presença daqueles espíritos que se faziam constantemente ao lado do Chico, de forma que isso também se deu há 2000 anos atrás. Quantos milhares de espíritos retirados de regiões umbralinas tiveram a oportunidade de estar ao lado do Cristo ou nas imediações, usufruindo daqueles eflúvios divinos emanados de nosso Senhor Jesus Cristo. Kardec tem razão. Só que nós vamos deixar para o próximo vídeo, no próximo dia, para darmos sequência.